Bom, boa noite a todos. É um prazer estar nesta noite aqui, com todos que estão conosco aqui acompanhando ao vivo, com todos aqueles que depois terão a possibilidade de ouvir a conversa desta noite. Nós estamos hoje tendo o prazer, né, de abrir o nosso ciclo de debates do Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade. Já é o nosso 10º encontro primeiro de 2023, encontro este em que nós temos o tema O que é ser antimanicomial em 2023? Enfrentando novos desafios para o cuidado em liberdade. E nós teremos aqui a honra de contar com a nossa atual coordenadora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, a professora Sônia Barros. Iremos também contar com a participação de Pedro Gabriel Delgado, que foi, durante longevo período, também coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, entre 2000 e 2010, e que é atual diretor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Vamos contar também nesse debate com Laura Fusaro, que é usuária dos serviços substitutivos do SUS de BH e atual vice-presidenta da ASSUSAM e membro do Fórum Mineiro de Saúde Mental, ambos do RENILA. Como nós sempre fazemos, né, nós vamos abrir o nosso debate lendo a ementa que foi redigida pelos integrantes do movimento Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade, né? Lembrando que esse movimento surgiu, né, no contexto do temor pelo revogaço das portarias das políticas de saúde mental, e desde então, né, aglutinou um número de médicos psiquiatras que realizaram ali um manifesto que ficou conhecido como Manifesto dos Mil, manifesto em revogaço, em repúdio, né, àquele, então, medida de revogaço das portarias, e a partir de então, esse movimento que aglutinou tantos profissionais, né, vem produzindo lives, né? No ano de 2021 foram 7 encontros, todos voltados com temas extremamente pertinentes, né, para a prática do psiquiatra e para a saúde mental como um todo, não é? Ainda no ano de 2021, né, tivemos a oportunidade de realizar uma jornada, e no ano passado tivemos 2 encontros que foram incríveis, né? Um deles com o tema das comunidades terapêuticas e outro das conferências de saúde. E neste ano a gente abre com esse tema, o que é ser antimanicomial em 2023. Eu vou ler a ementa para que a gente depois chame os convidados para que possam trazer as suas falas. Uma questão decisiva orienta projeto, propostas e reivindicações antimanicomiais. O fim das instituições fechadas, que excluem as pessoas do convívio social e violam seus direitos de cidadania, quer se chamem hospitais psiquiátricos ou comunidades terapêuticas, quer utilizem o álibi de um suposto aval científico, quer se fundamentem abertamente no moralismo religioso, todas elas são incompatíveis com a política de saúde mental que defendemos. A luta por sua extinção deu origem aos movimentos por uma reforma psiquiátrica brasileira, potente e efetiva, presente nas últimas décadas, continua atual e ainda necessária enquanto perspectiva antimanicomial, continuar sendo aquela que nos une. De forma alguma, trata-se de um desafio já superado e resolvido. Pelo contrário, essas instituições cresceram e se multiplicaram explicitamente favorecidas pelo financiamento público e pelo respaldo ideológico do governo federal nos últimos anos.
Certamente, no correr do tempo, novos segmentos e personagens trouxeram à abordagem antimanicomial pautas também novas, algumas delas constitutivas desta abordagem, mostram a necessidade de políticas voltadas à saúde mental da criança e do adolescente e das pessoas em uso prejudicial de álcool e de outras drogas. Mais recentemente, a presença e consolidação de movimento das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos LGBTQIAP+, dos outros tantos movimentos, tirou das margens da história a ausência da legitimidade social e política que lhes foi imposta. Entretanto, mais vulneráveis e expostos são atingidos. Também eles pelo desamparo, pela violência e pelas práticas de privação de liberdade e de direitos de cidadania, a que servem essas instituições. Contamos com sua força e suas vozes no combate às práticas manicomiais que tão duramente nos afetam e, aliados aos novos companheiros, damos-nos conta de que suas questões demandam estratégias e ações em saúde mental que as contemplem. Assim, como o caminhar da história traz à cena novos movimentos libertários, também as estruturas de dominação e opressão manicomiais se atualizam. Elas o fazem, por um lado, na reinvenção constante das instituições de privação de liberdade, ao crescente aumento da miséria, do sem-teto e sem alimentação. Respondem cada vez mais com internações arbitrárias e danosas. Por outro lado, esse movimento tem como correlato as novas versões de psicologização e medicalização do sofrimento. É muito atual, por exemplo, o ruidoso projeto de fazer do diagnóstico de autismo uma definição de identidade de seu portador, exigindo assim para eles, na saúde, como na educação, serviços especiais e especializados que os isolam e afastam das outras pessoas. Temos diante de nós, portanto, o desafio de manter a coerência, os princípios e a direção do movimento antimanicomial, sem perdê-los de vista na necessária consideração das questões contemporâneas. A este propósito, reiteramos a importância das construções coletivas, dos movimentos sociais, das instâncias de controle social, lembrando mais uma vez a este respeito a importância das conferências municipais de saúde mental que ocorreram no ano passado e da Conferência Nacional, prevista para este ano. Reiteramos ainda o documento por um Pacto Nacional de Reconstrução da Reforma Psiquiátrica Brasileira, diretrizes para uma política nacional de saúde mental democrática e antimanicomial. Documento elaborado e assinado por vários coletivos de saúde, em articulação iniciada aqui pelo Psiquiatria, Democracia e Cuidado em Liberdade. Nesse sentido, nos preocupamos seriamente com a criação de um departamento de apoio às comunidades terapêuticas no Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que logo no início do governo atual, tão frontalmente contraria a ética do cuidado em liberdade. Após anos tão duros, resistimos a governos que tentaram desarticular a RAPS, o SUS. Saudamos o governo que agora inicia sob os felizes auspícios da reconstrução democrática brasileira. Já ocorreram graves confrontos, como a brutal invasão das sedes dos três poderes. Outros desafios virão. Não afetam, no entanto, corações desejosos de alegria e decididos ao trabalho. Sabemos que a união e reconstrução do Brasil, do SUS e da RAPS passam por enormes desafios e nos colocamos ativamente como parceiros nesse processo. Dispostos ao diálogo sempre que possível e ao enfrentamento quando necessário, iniciamos o nosso ciclo de debates em 2023, contribuindo para uma compreensão ampliada do que é ser
antimanicomial hoje, numa democracia sem manicômios, na qual esperamos do SUS e das políticas sociais uma clara defesa da liberdade e da cidadania, e a delicada firmeza que permite sustentá-la. Bom, feita a leitura da ementa, quero chamar os nossos convidados, né? Nessa mesa que eu me sinto aqui tão privilegiado, e vou chamar primeiro Laura, né? Como representante aqui dos usuários dos serviços substitutivos, né? Que também já contribuiu aqui no nosso movimento, com participação na nossa jornada. Passo a palavra para você, Laura. 15 minutos para nos contemplar aí com o que é ser antimanicomial em 2023. Ok, primeira coisa, eu acho que ser antimanicomial em 1980, em 2023, deveria ser a mesma coisa. Não deveria ter mudado o significado. Apesar de que mudou-se muito seus desafios, né? Mas ainda acho que, assim, uma resposta muito breve, né? Sempre voltar aí ao nosso querido Franco Basaga, Rotelli, né? Em memória, pessoa tão importante, né? Porque os italianos foram muito importantes, né? Para a nossa reforma. Rotelli, especialmente, uma pessoa muito querida na luta. Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas mesmo assim dá uma sensação de que a gente conhece as pessoas, né? Às vezes a gente não conhece as pessoas, mas como está todo mundo na luta, sintonizado, parece até que a gente conhece todo mundo. A gente conhece em espírito. Enfim, eu preparei um textinho, então vamos lá, né? A reforma psiquiátrica brasileira, ela é historicamente recente, né? Apesar de que a luta antimanicomial mesmo, né, ela surge antes do processo da reforma acontecer. E a gente tem práticas de cuidado e liberdade que são pioneiras, né, na década de, acho que já de 80, né, já tem algumas experiências, mas isso não era uma política nacional, né, tinha algumas experiências ali, alguns estados até fizeram legislação, né, Minas Gerais é um exemplo, mas não é o único exemplo, nem o primeiro, que em 1995 fez a lei da reforma psiquiátrica mineira, mas nacionalmente, uma mais importante que a gente tem é a Lei Paulo Delgado 2001. Então, a gente está falando de um processo histórico extremamente recente, né? Que eu sou mais velha que ele, inclusive, eu não sou uma pessoa velha, tenho 26 anos, então ele é mais novo que eu, é meu caçula, né? E a gente, é claro, que pensa, né, que em 14 anos de construção de uma política nacional, é claro que a gente vai ter furos e vazios presidenciais notáveis, porque a gente está falando de um país continental, horrorosamente racista, patriarcal, colonialista, institucionalmente só não deve ser mais violento que ditaduras, porque dos países democráticos deve ser um dos mais violentos do mundo, né? E desde a invasão dos portugueses com o início aí do genocídio dos povos originários, o Brasil nunca deixou de ser uma série de capitanias hereditárias em que os mesmos grupos sociais, inclusive as mesmas famílias, né, gente, são detentoras do poder político e econômico. Porém, né, há 6 anos, a gente vive um genocídio marcado da população com sofrimento mental, especialmente dos usuários de álcool e outras drogas. E eu chamo de genocídio com muita tranquilidade, porque a gente viu um aparelhamento das forças estatais para promover o encarceramento e assassinato em massa, né, nosso. Né, desde o investimento astronômico, comunidades terapêuticas dos hospitais psiquiátricos, da escalada da violência policial, que a gente tem né, o Genivaldo foi um grande, assim, um grande exemplo, né, assim, porque eles basicamente fizeram uma câmara de gás no Camburão, mas a gente sabe que o Genivaldo só foi o ápice da violência de uma coisa que acontece todos os dias. Inclusive, essa semana mesmo passada, um usuário nosso da saúde mental estava em crise, o SAMU não quis atender,
a polícia veio, deu um tiro nele, está internado, porque a polícia baleou ele. Então, assim, acho que deixei bem claro que a gente está sofrendo violência policial. Sem contar os nossos usuários de droga, né, que são sempre tipificados como traficantes, independente de estar carregando 5 microgramas de maconha. Da falta de políticas públicas capazes de proteger a vida e a dignidade, do esvaziamento e sucateamento do SUS, que até agora é a única política estruturada que tinha para a gente, porque o resto todo não se importa com nós, da promulgação de leis que legitimam a institucionalização, como a lei das comunidades terapêuticas, da não fiscalização e apuração de denúncias graves de tortura, assassinato, trabalho análogo ao escravo, maus tratos, estupros nas instituições manicomiais, do aparelhamento do judiciário para a legitimação do uso da força por meio do instrumento das internações compulsórias, como a gente vê bastante em São Paulo, né? Aquele decisão para mais de 1.000 pessoas de internação compulsória, nem sabe o nome do sujeito, já está lá, decisão de internação compulsória, né? Que ela é decretada, a maioria das vezes, né, sem a possibilidade da defesa da pessoa condenada. Na verdade, eu nunca vi uma que possibilitasse o usuário aparecer, né, perante o juiz e explicar a sua situação, né? Nunca é perguntado ao usuário o que está acontecendo, com laudos médicos muitas vezes fornecidos por profissionais que nunca sequer conversaram com a vítima. Podemos, sem dúvida, dizer que o Estado brasileiro intencionalmente busca a erradicação dos sujeitos com sofrimento mental e usuários de drogas, né, bem ao estilo do que era antes da luta antimanicomial, apesar de outras formas, vamos dizer assim, com formas velhas e formas atualizadas, né? Apesar disso, a rede de atenção psicossocial conseguiu sobreviver. Apesar de que seu caráter de modelo substitutivo aos manicômios, ela se esvaziou em boa parte da nação. Lutamos muito pela eleição do Lula, sabendo que haveria contradições, e agora, decorrido 100 dias do governo, muita coisa foi feita, nenhuma delas na saúde mental, praticamente, né? Só denominação de certas pessoas. E as comunidades terapêuticas, nesse meio tempo, elas conseguiram um departamento para si mesmo, né? Estão no mesmo nível hierárquico aí do Departamento da Saúde Mental, que colocou para o cargo, literalmente, um amigo íntimo do Quirino, do Osmar Terra, que é a nata do bolsonarismo, né? A continuação do governo anterior. Garantiu o seu financiamento e renovação de todos os seus contratos, que era tudo que eles estavam querendo. E, né, a gente tem aí nesse parâmetro, né, aí a Sônia que está assumindo, um cenário de muita responsabilidade, né, de ter realmente de trabalhar incansavelmente, porque a gente, que é usuário, está morrendo, a gente está sendo carcerado, a gente está sendo torturado, e muitas vezes a gente está absolutamente desamparado, sem uma rede de atenção psicossocial capaz de dar resposta e de prover cuidado e liberdade. Então, ser antimanicomial é, primeiro, não esquecer de nossos mortos, não esquecer dos nossos presos e não esquecer dos nossos torturados. Ser antimanicomial é sempre, todos os dias, o tempo inteiro, trabalhar pelo fim de tais barbaridades. Porque a vida tem pressa. Então, né, na verdade, bem diferente de uma RAPS que é capaz de prover um cuidado e liberdade, dar resposta e nos dar direitos, né? A gente tem uma RAPS hoje que, na verdade, inclui o manicômio, né? Tanto o hospital psiquiátrico, tanto quanto a comunidade terapêutica, dentro da RAPS. A gente vive isso, a gente tem uma RAPS que, pelas portarias, ela não é mais substitutiva, né? No seu serviço, e às vezes nos territórios se sustenta uma prática substitutiva, mas na política ela não tem esse caráter mais, vamos dizer assim, enfim, na política nacional, nas portarias. Então, é uma situação muito grave. Por isso, né, eu trouxe, na verdade, para o departamento várias, né, para a Sônia, especificamente, mas eu entendo que a Sônia não trabalha sozinha, tá? Então, por isso que eu estou chamando de departamento muitas vezes, ou vocês,
porque ela não está trabalhando sozinha, a responsabilidade não é só dela. Enfim, e que eu destaquei, assim, claro que não vai abranger tudo que é possível se perguntar, porque isso demoraria infinitas horas para fazer isso, mas aqui algumas coisas, né? Os usuários da saúde mental não possuem hoje uma proteção contra a discriminação e o discurso de ódio. Poderia citar várias instâncias em que matérias circulam nas mídias institucionais, não estou nem entrando no mérito do caos cibernético que a gente vive hoje, né? Que são mídias que tecnicamente são reguladas, né? Não estou falando das mídias que não são, que reforçam estigmas ligados à periculosidade e incapacidade. Um exemplo disso, né, são os recentes atentados em escolas, que apesar das evidências de que se tratam de ataques coordenados por grupos de extrema-direita, estão sendo retratados enquanto surtos psicóticos. O que está sendo pensado no sentido de barrar representações preconceituosas da loucura e do uso de drogas? Vocês têm pensado em como fazer políticas de reparação? Temos observado uma série de assassinatos promovidos pelas forças de segurança aos usuários de saúde mental, bem como recusa de atendimentos em órgãos e serviços públicos, como prefeituras, UPAs, escolas, universidades, delegacias, quando, por exemplo, uma usuária é estuprada, porque na hora de ser preso a gente é devidamente, brutalmente espancado e enfiado no camburão, defensoria pública, etc. O que tem se pensado para minimizar a violência institucional que temos vivido? Os serviços substitutivos têm perdido seu caráter substitutivo. O que será feito no sentido de barrar internações em manicômios pelas equipes de CAPS e de atenção primária? Como será resgatado o projeto idealizado ao CAPS, muito hoje que se tornaram verdadeiros ambulatórios especializados em psiquiatria, de um serviço que devia ser porta aberta, territorializado, multiprofissional, né, não com hierarquia médico acima de todos, acima de tudo, e espaço de tensionamento com a sociedade para efetivação de direitos? Temos vazios assistenciais grotescos. Para além do devido ajuste do custeio dos serviços, que gostaria de saber para quanto que vem, que é uma ótima pergunta, como o departamento, né, irá reorganizar rápido no sentido de garantir que todo o nosso território nacional, especialmente cidades pequenas, povos tradicionais e demais comunidades remotas, tenham acesso 24 horas, 7 dias por semana a serviços de saúde mental? Temos observado uma perda do CAPS enquanto dispositivo capaz de lidar com crises graves, sendo preterido em relação, né, aos manicômios e, recentemente, inclusive, aos leitos em hospitais gerais. Sabemos que existem situações que a condição clínica, né, o corpo da pessoa demanda o ambiente hospitalar, porque senão vai morrer. Mas as crises de sofrimento mental, elas não precisam de leite de hospital, né, gente? Elas precisam de cuidado próximo, afetuoso, de espaço, né, para a pessoa poder se expressar, para poder viver sua loucura, para poder se reorganizar, né? Então, não é um ambiente hospitalar. Como será feita a regulamentação dos leitos em hospital geral? Para que não se tornem alas psiquiátricas manicomiais, espaços em que as equipes destinam todos aqueles que lhes são indesejáveis. Como exemplo, eu vou citar uma ala psiquiátrica da Universidade Federal da Uberlândia, que ela se diz leito em hospital geral, porque ela é um anexo, na verdade, ao hospital geral, mas, na verdade, ela é uma ala psiquiátrica, em que as usuárias têm que usar seus colchões para fazer barricada nas portas dos quartos para não serem estupradas de noite. Eu recebi essa fala de uma familiar, que ela dormia com a irmã dela no hospital, quando a irmã dela ficava internada, porque ela tinha que ajudar a barricar as portas, né, para elas não serem estupradas de noite. Falando de Uberlândia, que é um exemplo de privatização que a gente tem vivido na saúde, é o que tem sido pensado no sentido de barrar o processo de privatização do SUS, né, que a gente tem efeitos nefastos, estão mais provados e que afetam diretamente a saúde mental. E, assim, não só a saúde mental, mas a saúde mental de uma forma bem, bem marcada. E a atenção primária? Vamos continuar colocando um profissional psicólogo de 20 horas e chamando isso de equipe? Porque isso, pelo menos, não sei se é um problema de Minas, mas Minas é assim, você põe um psicólogo no OBS e aquilo é equipe de saúde mental. Além disso, para além desse problema, normalmente o profissional trabalha isolado dos outros profissionais, porque os outros profissionais da unidade de saúde não estão nem aí. Inclusive o próprio CS, que devia ser alguém que estivesse aí, né? Mas, enfim.
Então, como que vocês pensam em integrar toda a equipe da unidade de saúde para, em vez de virar uma coisa ambulatorial segmentarizada, realmente voltar aos modos do que foi idealizado lá na década de 90? Qual é a data de fechamento de todos os psiquiatras? Assim, isso é mais uma piada, né, gente? Mas, assim, eu sei que não tem uma data específica. Uma provocação, quando que a gente vai fechar, né, gente? Os públicos, os leitos conveniados, está na mão do governo isso, né, gente? Mas também chamar atenção para os privados, né, os hospitais privados, porque a gente não tem uma ação há muito tempo de uma regulamentação, fiscalização, fechamento desses espaços. Sabemos que o governo conciliou com a ala bolsonarista e fundamentalista religiosa na questão das comunidades terapêuticas. Porém, a secretaria, né, o departamento vai simplesmente assistir os usuários serem encaminhados para comunidades terapêuticas? Quais estratégias de fiscalização que estão sendo pensadas? E para além das que são conveniadas, né, a gente tem muitas clandestinas. Serviço clandestino agora pode? Assim, o governo Bolsonaro podia. Eu queria saber se continua podendo fazer serviço clandestino. E se não puder, o que ele vai fazer contra eles? Eu acho que isso é uma questão importante para a gente. Outro problema que a gente assiste é que muitos usuários resgatados nas comunidades terapêuticas são simplesmente transferidos para outras. Vocês estão pensando em estratégias de desinstitucionalização para esse público? Falando em institucionalização, já deu meus 15 minutos, né? Meu Deus do céu. Eu vou fechar, então. Falando em institucionalização, a gente tem convivido com várias formas de institucionalização. Não só superamos a situação, não superamos a situação de pessoas morando em instituições fechadas, como temos observado um ciclo perverso de internações, em que pessoas sofrem várias internações de semanas ou meses em um curto espaço de tempo, objetivamente passando mais tempo internados do que não internadas. Sem contar os casos graves que encontramos usuários em cárcere privado, onde deveriam ser suas casas, exercidos pelos familiares. Ano passado, em Contagem, uma cidade aqui da região metropolitana, a gente foi resgatado, né, um usuário que morava há quase 30 anos numa cela do porão de sua casa, com conhecimento da unidade básica de saúde. É o que está sendo pensado nesse sentido. Falando em violência doméstica, eu vou finalizar aqui, gente, que eu poderia ficar falando, tem muitas mais perguntas, mas assim, falando em violência doméstica, sabemos que há sim familiares que cuidam e veem valor do cuidado da liberdade. Porém, também observamos situações insustentáveis em que nem o usuário, nem o familiar tem interesse de manutenção do vínculo doméstico. De abusos sexuais, espancamentos, cárcere privado, internação sem indicação clínica, principalmente para poder internar a pessoa, para poder viajar, para fazer férias, isso acontece muito. Abandono nas ruas, existem várias situações graves praticadas por familiares contra os usuários, infelizmente, às vezes, a gente vê o contrário também. Independente da identidade do praticante da vítima, é inegável que não se pode ser conivente com situações que afrontam a dignidade e a vida das pessoas. Precisamos urgentemente de políticas que consigam quebrar o ciclo de violência doméstica. A legislação atual favorece a tutela e a curatela, que inviabiliza a possibilidade de fuga da violência doméstica. Afinal, a qualquer momento, um familiar que nem convive com a pessoa pode pedir uma internação compulsória. Só fala também da política do judiciário, que tem uma nova agora política do judiciário antimanicomial, que está sendo no sentido de ação conjunta, né, do executivo com o judiciário para a gente implementar isso, porque é uma vitória, na verdade, muito legal que a gente teve, né? Então, gente, por fim, eu queria perguntar, né, assim, o que né, eu tenho muitas outras questões que eu podia trazer, e o que eu trouxe, que eu escrevi aqui no meu texto, não vai dar para eu falar. Mas eu sei que pode parecer muito enfadonha essa enxurrada de perguntas, mas o tema da live nem é isso, é o que é ser antimanicomial, mas eu acho que é muito antimanicomial nós, usuários, tomarmos nosso devido lugar de patronos dessa política, que é para nós, né? Nós temos o direito de perguntar e temos direito de resposta sobre o que o governo está pensando para nossos destinos. E podem ter certeza que ser antimanicomial significa que não iremos ficar plácidos perante as constelações políticas, diante dos acordos e das negociações. Nós não vamos aceitar nada para nós que não seja profundamente antimanicomial. Muito obrigada, gente. Desculpa aí, extrapolei bastante o tempo, né? Mas me desculpe. Um abraço. De jeito nenhum, Laura. Acho que a gente que ficaria ouvindo, né, as suas colocações tão potentes como
todos que estão acompanhando aqui estão apontando, né? Acho que quando você fecha trazendo ser antimanicomial, né? Ser patrono, né? Desse lugar de fala, de questionar, de trazer legitimidade, né? Todo esse movimento, né? É isso que a gente espera que, com delicadeza, né? Nós tenhamos aí esse caminho juntos. Vou convidar agora, né, com muita honra aqui, a participação do professor Pedro Gabriel Delgado, para também, né, abrilhantar aqui o nosso encontro com o que é ser antimanicomial em 2023. Boa noite, professor. Opa. Boa noite. Felipe, está me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Estou um pouco... Sim, estamos te ouvindo. Tá bom. Estou um pouco perdido aqui numa... que eu tive que mudar de computador. Olha, eu ouvi perfeitamente, gostei muito da intervenção da Laura Fusaro, já conheço a Laura de outros debates e de outras situações, excelente. Foi muito bom ouvir todas as questões, indagações, perguntas que ela colocou. Não são perguntas que a gente consiga responder com facilidade. Eu acho que são perguntas também, muitas delas, perguntas que ficam no ar e que se colocam para a gente nesse momento, né? Eu queria agradecer aos organizadores do Grupo Psiquiatria, Democracia, Cuidado e Liberdade, do qual eu faço parte, né? Desde a sua criação, desde o início da sua constituição, e cumprimentar aqui a Laura Fusaro, cumprimentar o Felipe, cumprimentar a Sônia, que está conosco aqui no estúdio, tá? Mas a gente ainda não teve o contato direto. E acho que a pergunta colocada é como agora, em 2023, enfrentarmos os desafios da luta antimanicomial, né? E eu penso que nós temos algumas questões a colocar e alguns desafios a colocar. Eu primeiro reforçaria a questão tomando o contexto da mudança de contexto que nós estamos vivendo nesse primeiro trimestre de 2023, né? Acho que esse é um momento extremamente auspicioso para a política brasileira, né? Vamos considerar que nós enfrentamos um cenário nos últimos 6 anos, e especialmente nos últimos 4 anos, um cenário de devastação das políticas sociais, um cenário de devastação também da possibilidade do cuidado em liberdade, apesar da resistência, né? Então, eu vou sempre reforçar o fato de que a rede de saúde mental, o movimento da reforma psiquiátrica, conseguiu construir, através dos seus coletivos, da luta política e através da militância de todos, seja nos coletivos de militância política, seja nos próprios serviços, né, da atenção psicossocial, uma resistência extraordinária a todo o esforço de destruição que foi feito nesses últimos 4 anos, né? Num período de 6 anos, e especialmente no contexto dos 4 anos. Mas eu queria dizer que é uma retomada da democracia em um cenário que eu definiria que é um cenário de pós-desastre, né? Não apenas a tragédia social e sanitária que foi a pandemia do Covid-19, mas também todas as situações de destruição que se colocaram no nosso
no nosso cenário de militantes da área social, de militantes da área e da população brasileira de uma forma geral. E acho, continua, a Ana Lócia está dizendo, e continua. Então, eu queria dizer que há um cenário de pós-desastre. Então, acho que várias coisas que foram destruídas nesse período precisam ser restauradas. Essa menção que foi feita também na introdução do Luiz Felipe, né? Sobre a incursão de um movimento fascista, né? Para a destruição do Estado, para a destruição das instituições do Estado e das políticas sociais, continua existindo. E isso é o primeiro cenário que a gente tem que enfrentar. Eu vou retomar aqui as palavras do Jurandir Freire Costa, na sexta-feira, quando nós tivemos aqui no IPUB um evento muito, que eu chamei de glorioso, embora seja o evento exatamente da mudança da direção, da posse, da nova direção, da qual eu sou o diretor, e o Marcelo Cruz, nosso colega aqui, o vice-diretor, e toda uma equipe, um grupo, um coletivo. O Jurandir mencionou a situação que nós encontramos hoje no cenário da sociedade brasileira, onde há uma forte participação de uma cultura de ódio, de uma cultura de destruição, de uma cultura de violência, né? Como foi mencionado também pela Laura Fusaro, de uma cultura que o Jurandir chamou de mentira e infâmia, quer dizer, de destruição também pela infâmia. Isso se aplica a um cenário muito desfavorável, né? Porque que acentua aquilo que já existia anteriormente, que eram as iniquidades sociais, né? A iniquidade social, que é a marca, né, da vida brasileira e constitutiva, e é, digamos, estrutural, né? Do mesmo modo que o racismo é estrutural, a iniquidade social é estrutural do modo de desenvolvimento brasileiro, né? E isso não deixou de existir. E eu acho que é diante desse cenário que nós estamos vivendo a tentativa de reconstrução, né? De retomada, de reconstrução e de um passo adiante. Então, por exemplo, aqui eu vivo e milito no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós tivemos, a partir da segunda quinzena de janeiro de 2023, um recrudescimento assim, inacreditável da violência armada no território, de situações de enfrentamento com a presença de um Estado, que é um Estado que invade comunidades pobres, que produz, no confronto também com grupos armados e milícias, né, produz uma situação de terrorismo, uma situação de terrorismo nas comunidades pobres, nas favelas e periferias, né? Por que isso se passa, esse recrudescimento, justamente no momento em que derrotamos, né, um governo que é o governo
do aumento do armamento da sociedade, da violência, e de quase que de um elogio da violência, né? Um elogio da violência. Então, eu acho que a gente está vivendo também, o país é muito grande, muito diferente, mas nós estamos vivendo esse enfrentamento também, digamos, numa área cinzenta ainda da vida social, não só nas instituições, na superestrutura normativa, jurídica, mas também uma coisa que se observa também na vida social como um todo. Então, esse cenário, a primeira parte da minha fala, é para dizer que isso não muda com uma mudança de governo. Isso muda aos poucos, com um redirecionamento da questão da democracia, que é o nome do movimento aí também, democracia, cidadania, direito à vida, né, e direito ao acesso aos bens. Então, qual é a agenda que temos que construir na luta antimanicomial em 2023, né? Obviamente que nós estamos, como eu comecei falando, de um cenário auspicioso, porque é o cenário da derrota do fascismo e do retorno das políticas públicas, né? E de um retorno da perspectiva de políticas públicas. Eu entendo, acho extremamente auspicioso que o Ministério da Saúde tenha constituído um departamento para a política de saúde mental. Parece uma mudança puramente administrativa e formal, mas é mais do que isso. Significa que, mesmo dentro do campo da saúde pública, finalmente se reconheceu a dimensão que a saúde mental tem que ter na gestão. Agora, minha segunda parte da minha fala é sobre a gestão do SUS, sobre a gestão das políticas sociais. É muito importante que tenha um departamento, que seja um departamento, porque é uma estrutura maior, porque é uma estrutura de mais poder decisório dentro do SUS, e que dá a dimensão que corresponde à própria magnitude epidemiológica dos problemas de saúde mental, de uma forma geral, né? Então, ressalvando também que esses problemas se tornaram mais graves nos últimos 6 anos, né? E que, portanto, os desafios têm que ser enfrentados com mais decisão gerencial, com mais financiamento, né? Com um aumento do financiamento e um aumento expressivo do financiamento que é destinado ao campo da saúde mental. Também queria destacar como um fato auspicioso a nomeação da professora Sônia Barros pela condição de ser uma militante da luta antirracista, de ser uma enfermeira reconhecida no nosso campo da saúde mental, uma formadora de quadros, desde a Universidade de São Paulo, no departamento de enfermagem, e uma militante do campo da saúde mental, uma pessoa responsável por um processo extremamente importante de desinstitucionalização no Estado brasileiro mais institucionalizante, digamos, que é o Estado de São Paulo. Ela fez parte de uma proposta de desenvolver um programa de desinstitucionalização sob o comando dela em São Paulo, e depois também como esse processo se completou, não se completou ainda, mas ele prosseguiu com a gestão do meu colega Roberto Ticanori na gestão da presidente Dilma Rousseff. Por exemplo, a própria superação do núcleo manicomial existente em Sorocaba foi muito importante de se complementar na gestão da saúde mental no governo Dilma,
E isso tinha se iniciado também com o próprio trabalho da Sônia na Secretaria de Saúde de São Paulo. Tudo isso para dizer que a gente, digamos, nós temos digamos, uma história, uma trajetória, um conhecimento, um enfrentamento que nos credencia, vou colocar num plural, na qual num plural onde acho que toda essa luta antimanicomial que se deu no plano da gestão, essa segunda parte da minha fala é do plano da gestão, ela, digamos assim, nos autoriza a colocar esse enfrentamento que se dá agora num governo democrático, e as democracias são imperfeitas, não exijam perfeição no processo democrático, porque senão ele não seria democrático. A democracia é feita de conflitos, conflitos que refletem os conflitos existentes na própria sociedade. O fascismo luta pelo fim dos conflitos, né? O fim dos conflitos pelo fim da diferença, da divergência de opinião. Na democracia, a gente vai enfrentar sempre esses conflitos. E muitas vezes esses conflitos se aparecem muito claramente em contradições que opõem, né? Que opõem o cenário de construção de políticas como se dá no governo, né? Como se dá na gestão atual. Então, vamos agora falar, eu estou tentando controlar o meu tempo aqui para eu ter tempo de falar os desafios que eu considero que são os desafios claramente colocados agora para a gestão liderada pela Sônia Barros, nossa companheira, lá no Ministério da Saúde. Eu vou enumerar 3 situações que para poder falar em termos mais globais. Número 1 é o que eu falei no início dessa minha fala, que nós temos um cenário de um sofrimento social intenso, e um sofrimento social intenso aprofundado pela cultura de ódio e cultura de destruição que se constituiu nesse país nos últimos anos. Então, e o sofrimento social ele é marcado também pela iniquidade social. Então, não podemos desconsiderar que o cenário de sofrimento que se manifesta na forma pode se manifestar na forma de sofrimento psíquico, ele se tornou mais grave, a violência se tornou mais grave, não é? E nós temos também uma maior exposição e vulnerabilidade de segmentos da população, como crianças e adolescentes. Nós temos os efeitos do racismo, os efeitos da violência sobre a população de uma forma geral. Então, esse ponto do que eu chamo de sofrimento social, porque é um conceito que nos interessa muito no campo da saúde mental, porque ele transcende categorias nosológicas e categorias diagnósticas, e, ao mesmo tempo, não desconhece a necessidade de uma intervenção que seja uma intervenção garantida pelo acesso ao tratamento, né? E aí, esse digamos, é uma dimensão que nós temos que dar, que é a dimensão da promoção da saúde, da prevenção, da intervenção na situação da grande tragédia social brasileira. Número 2, para ir concluindo, eu acho que nós temos que fazer o enfrentamento número 1, da consolidação desse modelo territorial, desse modelo comunitário.
Isso significa investir fortemente na consolidação dos serviços substitutivos, da rede de serviços substitutivos, da articulação com a atenção primária, de resolver a questão do manejo das situações de crise sem precisar recorrer aos métodos tradicionais que se mostraram pouco eficientes, da questão da internação compulsória, de uma articulação com a rede de urgência e emergência, que é a articulação convencional, via acionamento apenas de mecanismos de internação nas situações de crise. E, em terceiro lugar, eu não posso deixar de falar isso, nós temos que tomar como uma questão política, e uma questão política a ser enfrentada, o enorme peso que a visão representada pelas comunidades terapêuticas tem também no jogo de forças do atual governo, de tal sorte que, do mesmo modo que o governo constitui um departamento de saúde mental, constitui também um departamento de comunidades terapêuticas. Isso é por conta de quê? Por conta de uma enorme influência política em um governo de coalizão, né? Em um governo de frente, uma frente para derrotar o fascismo, e nessa frente para derrotar o fascismo, segundo uma pesquisa, um levantamento, né? Um levantamento feito pelo site chama Política Pública, o site, mais de 90 parlamentares se afirmam como parlamentares evangélicos e há uma frente evangélica antidrogas, algo assim, que é em torno de 130 a 140 parlamentares. Na época em que eu fui da gestão, havia uma frente parlamentar anti-crack que tinha mais de 150 deputados, o que era maior, 2 vezes maior, do que o maior partido político da época. Então, a gente tem uma dimensão que é a política, porque essas pessoas estão representadas também no parlamento brasileiro e sustentam o modelo das comunidades terapêuticas. O modelo das comunidades terapêuticas é uma das formas, estou concluindo, é uma das formas da neo-institucionalização. Do mesmo modo que a gente tem a neo-institucionalização nos abrigos, nós temos a neo-institucionalização no aumento absurdo da prisão e do encarceramento da população pobre e preta, né? E que é decorrente também da lei de drogas, é decorrente também da guerra às drogas, e temos a neo-institucionalização nessas de adolescentes nessas instituições de privação de liberdade por conta de privação de liberdade de adolescentes em conflito com a lei. Então, a gente tem uma certa tendência de neo-institucionalizar, não só pelo equipamento manicomial, mas por essas outras instituições. Então, é preciso, de fato, uma estratégia que seja uma estratégia para a ação da saúde mental, que leve em conta a complexidade enorme, né, da força da institucionalização que existe aí na sociedade brasileira, né? E acho que, enfim, o momento é positivo porque é um momento em que derrotamos o fascismo, mas é um momento de grandes dificuldades. Então, meu apoio aqui para a gestão da Sônia Barros, meu apoio também para todo o movimento social, todo o movimento social representado aqui pela Laura Fusaro, e eu acho que nós temos uma luta imensa pela frente. E obrigado pela oportunidade de estar debatendo aqui com vocês. Agradecemos, Pedro, pela possibilidade de nos dar, né, essa visão, né, essa análise, né, desse lugar de alguém que esteve, né, frente aí à gestão e com todo
toda essa capacidade de nos engrandecer nesse debate, né, provocado aqui pelo movimento e, sobretudo, né, instigado pela fala da Laura, representando todos os movimentos. E estou acompanhando aqui, né, a participação de gente do Brasil inteiro se manifestando, né, dando os parabéns a essa nova gestão, e também ficando bastante ansioso, muito ansioso com esse momento, com o que está por vir, com muitas questões, tal qual a Laura colocou. Então, quero chamar a professora Sônia Barros para nos trazer aí o que é, né, ela agora como coordenadora do nosso Departamento de Saúde Mental, que é ser antimanicomial em 2023. Eu aproveito, né, para dizer para todos aqueles que estão participando e se manifestando aqui no chat ao vivo, para que, eventualmente, as questões sejam colocadas aqui, a gente vai tentar selecionar dentro do que for possível, para que possamos perguntar à nossa mesa. Professora Sônia, obrigado mais uma vez, em nome do movimento, por estar conosco esta noite. Deixo a fala contigo. Professora Sônia, o seu microfone está fechado. Desculpa, eu sempre tenho esse problema com os microfones, mas quero agradecer ao convite feito pelo grupo para estar aqui e afirmar que é sempre muito bom estar ao lado de companheiros, tantas décadas e outros mais novos, agradecer as palavras e as questões da Laura, as palavras do Pedro, e dar uma boa noite para todas e todos que nos acompanham. O título do debate de hoje já nos instiga, né, a procurar memórias, né, porque quer ser manicomial, antimanicomial em 2023 nos leva a pensar que nós somos antimanicomiais desde a década de 70, né, e que é necessário historicizar para compreender o que mudou e por que é preciso atualizar o que é ser antimanicomial. Não se preocupem, viu? Porque eu não vou recontar a história da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica. Elas estão muito presentes, essas histórias, para todos nós, e compreendemos que nessas décadas, né, não são 14 anos, Laura, são 40 anos, né, nós construímos, nós todos, ou enquanto estudantes, ou enquanto profissionais, ou professores, ou técnicos, militantes da luta antimanicomial, nós fomos construindo, com esses fundamentos, uma política nacional de saúde mental, álcool e outras drogas, que compreende esse complexo de ações, serviços que se destinam à atenção integral, acolhedora, emancipatória, democrática, para todas as pessoas que apresentam quadros de sofrimento e problemas de saúde mental e que necessitam de cuidados em decorrência do uso de álcool e outras drogas. Essa política tem sido e foi estruturada em consonância com todos os fundamentos do Sistema Único de Saúde e numa tentativa sempre presente de articulação intersetorial com o conjunto de outras políticas públicas garantidoras de direitos humanos e sociais. E a desinstitucionalização, a gente sabe, em saúde mental é a ideia-força que há várias décadas sustenta, né, a construção dessas políticas públicas aqui no Brasil e em muitos outros países. Né? Sabemos também, acho que nós todos que estamos aqui presentes, que mesmo com a evidência significativa dos avanços, né, provocados pela orientação do modelo, nesse período aí de 2016, 2022, ocorreu uma severa mudança na perspectiva conceitual, assistencial, técnica da política de saúde mental no Brasil. E isso provocou, né, o que a gente pode chamar de regressividade do modelo, que passou a valorizar dispositivos assistenciais obsoletos, incompatíveis com os valores fundamentais do Sistema Único de Saúde, da reforma psiquiátrica, dos direitos humanos. E tudo isso se apresenta evidências consistentes para tal mudança. Nesse período,
Por exemplo, também sabemos que serviços estratégicos da rede de saúde mental, especialmente os CAPs, passaram a ter um crescimento abaixo das médias anteriores, culminando com as menores taxas de incremento anual desde 2001. Também exemplificando, em paralelo a isso, ocorreu reajuste na tabela de custeio dos hospitais psiquiátricos na ordem de, acho que mais de 65%. E não havendo nenhuma iniciativa de recomposição do custeio, por exemplo, do CAPS, né? Dos CAPS, na contramão da reorientação do modelo assistencial. Eu dou esse exemplo para dizer, então, dessa regressividade para um modelo obsoleto. Então, estamos aqui com a assunção do governo Lula e, em atenção à recomendação do grupo de transição, do grupo de saúde mental, criou-se na estrutura do Ministério da Saúde, na Secretaria de Exercício Especializada em Saúde, o departamento, né, chamado inicialmente naquela estrutura de Departamento de Saúde Mental e Enfrentamento ao Uso de Álcool e Outras Drogas, e que mudou rapidamente e passou a se chamar Departamento de Saúde Mental, e, como parte, né, das medidas antimanicomiais, encontra-se em trâmite uma nova mudança no nome do departamento, que passa a se chamar Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, né? Uma clara manifestação de que a política e atenção ao cuidado às pessoas com uso de álcool e outras drogas é desta área, é da saúde. Né? Então, é esse departamento que eu estou, nesse momento, dirigindo, né? Espero estar nesse lugar pela minha história profissional, né, uma certa competência, vamos dizer assim, como professora, pesquisadora, gestora no próprio Ministério da Saúde, na Secretaria de Estado da Saúde, e outras tantas experiências, e depois por ser mulher, e depois também por ser uma mulher negra. Né? Então, é nesse departamento que nesse momento eu estou dirigindo, numa pretensão de ser antimanicomial, né? E na perspectiva de que toda política de saúde mental, álcool e outras drogas, deverá ser irredutivelmente constituída com base na primazia dos direitos humanos, onde a dignidade humana é uma premissa e um valor fundante. Então, pessoal, o que a gente está dizendo é que o processo de desinstitucionalização, que havia sido interrompido em 2016, será de modo processual, programado e articulado em âmbito tripartite. O seu retorno, o seu avanço, será retomado esse processo. A desinstitucionalização, nós cremos, é um giro civilizatório do qual a gente não pode prescindir. A reinserção psicossocial na área de saúde mental é um produto do esforço político e das transformações que vêm, né, da origem na própria evolução da desinstitucionalização, e a gente vem pensando, né, para uma política antimanicomial, que algumas ações estruturantes se fazem necessário. Então, algumas delas, para exemplificar, que é a recomposição, expansão e fortalecimento das redes comunitárias de saúde mental, preservando, né, diversificação e a territorialidade do cuidado, a retomada do processo de qualificação do cuidado em saúde mental por meio de um amplo esforço de ações de educação permanente para os trabalhadores do conjunto dos pontos de RAPs, mas ampliar também esse processo de formação, enfim, para usuários e familiares. É preciso atualizar e reconstituir, enfim, a estrutura normativa para poder se pensar numa progressividade da mudança do modelo assistencial, né? A construção do sistema de monitoramento e avaliação dessa política, estimular a produção de conhecimento sobre inovação e boas práticas, democratizar a construção e execução de política em consonância com o controle social, né? E nas diversas instâncias. É preciso construir relações interinstitucionais para a efetivação
de pontos de atenção estratégicos ou ações como de economia solidária. Então, é necessário a gente pensar não só políticas intersetoriais, mas interministeriais e intraministeriais. Né? Então, nesse arco, né, de necessárias articulações que precisam ser feitas, é preciso pensar trabalho conjunto intra-ministérios, né? Precisa pensar na articulação fundamental com a atenção primária, que sempre esteve, né, no bojo das condições aqui da construção da política nessas décadas, e que a gente tem sempre um decréscimo ou a falta de concretização. Mas é preciso também articular com outros ministérios, o Ministério de Direitos Humanos, mais fortemente, né, com a Secretaria de Assistência Social, no sentido de construção de projetos conjuntos e que possam, de fato, ser implementados. Né? É preciso também instituir um mecanismo de interlocução e participação de usuários e familiares, via protagonismo e participação social na construção ou na reconstrução dessa política de saúde mental. Para ser antimanicomial em 2023, eu acho que institucionalmente necessitamos de algumas ações emergenciais para pensar a reconstrução da Política Nacional de Saúde Mental e outras drogas, mas também pensar em avanços primordiais. Então, algumas ações, vou falar aqui, mais emergenciais, porque já estão em processo de construção ou mesmo numa fase de pré-implantação. Então, é fundamental recompor o custeio dos serviços comunitários da RAPS. Né? Sabemos que, nos últimos anos, houve um importante estrangulamento orçamentário e a não recomposição desses custeios de serviços comunitários, favorecendo serviços precarizados, equipes precarizadas e a falta de ampliação do número de serviços. Então, é preciso essa recomposição gradual de custeio, que é uma medida emergencial. É preciso também a expansão da rede de atenção psicossocial com foco nos serviços comunitários. Também sabemos da baixa média na série histórica dessas últimas 2 décadas na implantação desses serviços. E devo dizer que encontramos muitas solicitações represadas de implantação de serviços, tanto CAPs, como unidade de acolhimento, como serviços terapêuticos, solicitações represadas por diretriz, né, da gestão anterior, e que nós estamos tentando, então, avançar na habilitação, né, desses serviços e tentar reduzir essa fila dentro do sistema que está aberto para essas solicitações. Então, estamos retomando a habilitação dos serviços, reabrindo o apoio, o sistema de apoio à implementação de políticas de saúde, o SAC já foi reaberto, e estimulando a requalificação de CAPs tipo 2 para o tipo 3 e criando alguns critérios de forma a acelerar o atendimento dessas implantações, onde a gente vai identificando vazios assistenciais, onde a gente vai identificando uma predominância de comunidades terapêuticas e a falta de serviços de álcool e drogas, enfim, criando alguns critérios de forma a reduzir, né, esses vazios. Né? É preciso também, e aí já a medida a médio prazo, não tão de imediato, concluir a desinstitucionalização de internamento de longa permanência nos hospitais psiquiátricos. Ainda temos muitos chamados moradores no país. Né? É preciso, né, retomar uma política de monitoramento e avaliação da RAPS. Sabemos todos que até 2000 é preciso também integrar, né, os dados da política de saúde mental com os dados dos demais setores, né, demais sistemas de informação da saúde. Já tem uma conversa preliminar com o DataSUS para tentar, né, fazer essa integração. Sabemos também, até 2015, né, a coordenação produzia o boletim com dados atualizados sobre a rede de ações. Estamos tentando retomar, né, e ver como fazer isso.
já que o departamento, esse novo departamento, tem por competência acompanhar, avaliar as ações programáticas estratégicas da rede de saúde sob sua responsabilidade. Né? Ainda é preciso pensar a médio prazo, né, ações de educação permanente. Estamos conversando com a Secretaria do Ministério da Saúde, responsável por esses programas. Né? É preciso retomar a questão da governança na Política Nacional de Saúde Mental e, para tanto, estamos retomando a reunião dos colegiados, que já existia desde 2001, 2002, sei que eu estava aqui no Ministério, ainda com o Pedro, já fazíamos essas reuniões de colegiado de coordenadores de saúde mental, que foi formalizada, se não me engano, em 2010 e que foi, desde 2015, deixou de ser acionada, e nós estamos, então, retomando, já fizemos a primeira reunião desse colegiado, estamos retomando formalmente, com nova portaria, inclusive, o colegiado. Né? Ainda é preciso dizer que pensar a política de saúde mental está em constante processo de reflexão sobre os aspectos estruturais, né, que repercutem na qualidade de vida da população brasileira e, por consequência, na própria saúde mental individual, coletiva, a exemplo das questões raciais e étnicas, das questões de gênero e das inequidades sociais e econômicas. Mais proximamente, por isso, né, um dos aspectos que está mais ao nosso alcance, criamos uma assessoria técnica especializada, raça, etnia e gênero, para que a gente possa pensar ações específicas de forma a, de fato, ter uma política de saúde mental fundamentada nesses determinantes sociais, dos quais a gente sempre falou, mas que não tivemos, por diversos motivos, oportunidade de introduzir, de fato, enquanto ação, essas questões. Então, essa assessoria será responsável por fomentar a pesquisa, achar ações de combate ao racismo estrutural, construir fórum permanente sobre interseccionalidade, saúde mental, rever o sistema de informação de forma a tornar a informação quanto a gênero e raça obrigatória, de forma a possibilitar uma real visão do que acontece no sistema e nos serviços. Né? E, claramente, como uma ação antimanicomial, a revogação das portarias que determinaram o retrocesso das políticas de saúde mental é fundamental, e elas já estão sendo elencadas, já estão sendo justificadas o que se deve revogar. Então, da portaria 3588, enfim, várias delas que definem o retrocesso na política de saúde mental, e esperamos poder fazer isso muito brevemente. Então, é nesta condição muito rápida que eu coloco para vocês que somos antimanicomiais, como fomos desde a década de 70, agora neste contexto, né? Que esse contexto herdado de violência, ódio, a questão que a Laura traz, desculpa, Laura, mas eu não consegui acompanhar todas as suas questões, o questionário, né? Mas a primeira que me chama a atenção, que é a questão das escolas, como que a saúde mental está fazendo parte, né, de uma comissão interministerial, onde são ministros e representantes de departamento, no caso do Ministério da Saúde, Departamento de Saúde Mental e da Atenção Primária de Saúde Escolar, e uma das questões que a gente tem debatido, colocado, e isso na perspectiva de ação, mas também da comunicação, é não psiquiatrizar a vítima e também não psiquiatrizar a violência. Né? Lembrando que esse contexto favorece essas ações de ódio e que a comunicação deve passar por aspectos que dizem respeito à solidariedade, né? À construção de uma outra relação entre crianças, adultos, enfim. Então, nós estamos atuando deste jeito, né?
nos colocando à disposição nas situações em que ocorre, como foi Blumenau, nos colocando à disposição dos serviços locais, no sentido de apoio, né, e de algum tipo de ajuda, e também, junto aos coordenadores estaduais, reiterando esses aspectos, né, não só de cuidado, da disponibilidade dos serviços se colocarem, né, para, enfim, poder estar próximo de pessoas que se tornam vítimas, né, ou de pessoas que precisam de algum tipo de cuidado. É desse jeito que nós estamos agindo. As outras questões são muitas e eu creio que são fundamentais na própria construção dessa política de questões que a gente ou está, né, tentando conduzir ou precisa estar alerta para essa condução, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês e estou por aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, professora Sônia. Bom, as perguntas aqui são muitas, né? Eu vou tentar fazer uma compilação aqui de perguntas que se aproximam, tá? E até como esperávamos, a maior parte das perguntas aqui são direcionadas agora a professora Sônia aí representando, né, a gestão. Eu vou começar trazendo, acho que um ponto que apareceu, né, como um nó, né, até que nós colocamos na ementa, que diz o seguinte, né, uma questão que veio do nosso grupo, que a escolha da coordenação de saúde mental trouxe um grande alívio para muitos que estão no campo da reforma psiquiátrica, pois temos a convicção de que preceitos que permeiam o cuidado em liberdade serão base para as decisões. Por outro lado, né, temos as notícias aí do Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas, o que tem nos alarmado. Temos, né, em outra medida, que a questão racial será uma prioridade nas ações em saúde mental. E gostaríamos, então, professora Sônia, de saber como que a coordenação pensa em não se eximir de tema tão complexo como o racismo e o advento das comunidades terapêuticas como a mais nova roupagem aí de exclusão social, ou como o professor Pedro falou, né, a neo-institucionalização. E acho que, pegando um pouco carona nessa pergunta, né, veio a pergunta aqui também, né, da questão aqui do nosso estado de São Paulo, né, que alguém comentou, né, que é tão bom vermos pessoas que saíram daqui do nosso estado, que estão agora na gestão, e que agora aqui em São Paulo a gente tem políticas que nos mostram aí algum enfraquecimento, né? E aí colocam aqui, né, que tivemos aqui a unidade do Cratod que se extinguiu, que foi terceirizada, que funcionários com experiência foram expulsos, né? De que maneira, né, que essa experiência toda, né, não fica claro aí um reforço às comunidades terapêuticas, né? Eu acho que ainda nessa questão, né, em alguma medida, o Fernando pergunta aqui se vamos ou não, né, revogar a portaria 3588, a portaria de 2017, conforme apareceu como promessa na campanha. Acho que fico por aqui por enquanto, e aí eu vou tentando amarrar as outras questões aqui. São questões diretas para mim, é isso, Felipe? Sim, professora.
Tá, quanto tempo ainda temos? Não, tudo bem. É assim, aqui algumas delas eu até já falei, né? A questão das portarias, por exemplo, acho que foi até a última coisa que eu comentei, que essas portarias estão em processo de encaminhamento para pactuação, né? Porque tem que ser pactuada, tripartite, a gente precisa respeitar, né? Essas questões e devem ser revogadas. O encaminhamento é para isso, né? Uma outra questão também que faz a respeito do racismo, acho que eu também respondi. É uma coisa inédita, o departamento tem uma assistência técnica especializada que vai cuidar da questão raça, etnia e gênero, o enfrentamento do racismo na saúde mental. Não se fez isso ainda, né? Apesar de todas as recomendações que foram feitas em conferências e tal, não se teve oportunidade, né, de se fazer isso. Nós vamos tentar fazer isso, criando, inclusive, essa assessoria para se dedicar a pensar as ações para enfrentamento do racismo na área da saúde mental, né, e das questões de gênero e tal. A questão das comunidades terapêuticas, que é uma questão que tem atravessado todas as conversas, todos os debates e todas as nossas preocupações, pelo fato de ter se constituído, acho que não só por ter se constituído como um departamento num outro ministério, mas também em função dos recursos que ela recebe, de todas as emendas parlamentares que sustentam, né, essas comunidades. Acho que até o Pedro referiu a própria a constituição política, né, o contexto político que favorece isso em função da frente e a necessidade, enfim, de se, como dizer, enfim, ter alguns grupos que receberam essa possibilidade, né? Os grupos evangélicos, etc, etc. Então, na perspectiva do departamento, eu tenho dito que o enfrentamento que o departamento faz é exatamente poder ampliar a rede. Essa é a primeira questão. Nós temos que ampliar a rede, nós temos que colocar serviço onde não tem, a comunidade terapêutica ela se sobressai ou se torna uma única possibilidade de colocar pessoas, né? A gente tem que fazer processos de educação continuada para as equipes, porque também nós temos, né, essa questão. Existem serviços e os técnicos encaminham as pessoas que estão atendendo para as comunidades terapêuticas. Então, é preciso também pensar na educação continuada para os técnicos, ou seja, o enfrentamento é expandir, né, as outras estratégias, com financiamento, também dando possibilidade de estar na rede, como a redução de danos, estratégia de redução de danos e outras que possam fortalecer, né, essa possibilidade de real da rede, né, ter uma real atenção na área de álcool e outras drogas, né? Tem uma outra situação que eu acho, não só eu acho, nós temos no Ministério da Saúde, acho que uma postura, uma posição clara, não só minha, mas também entendemos que isso é uma questão, que eu diria, de governo, né? Que é uma questão interministerial, diz respeito a ministros que são a favor, a ministros que são contra, e que tem uma questão aí que é de exercício mesmo, né? De como reduzir essas possibilidades. Enfim, tem um outro tipo de enfrentamento que não passa só pela questão do departamento ou da rede, né? Tem outros enfrentamentos que se farão necessários e importantes. E eu acho que foi isso que me colocaram. A questão de São Paulo é lamentável, né? Ontem, inclusive, eu fiquei sabendo, a Rosângela Elias, coordenadora estadual, saiu, e nós também temos notícia que é o Quirino que está indo fazer
não sei se é a coordenação de saúde mental, mas é quem está envolvido com a questão do CRATOD, a mudança do CRATOD e tal. É um Estado que a gente já sabe qual é a condição política, né, o que está acontecendo lá. As questões em relação à saúde não dizem respeito só à saúde mental, serviços outros de saúde foram fechados, enfim. E é uma questão, São Paulo, né? Mas não é só na saúde mental. O CRATOD já era uma questão, porque ele também não era tão explicitamente da reforma. Ele tinha seus tropeços, mas era uma organização que estava lá, junto à população de rua, junto, enfim, próximo, e terá um outro destino que a gente não sabe exatamente qual, né? Mas é isso, eu não tenho muitas informações, a não ser essas mais recentes, da saída da Rosângela, do envolvimento do Quirino, nesses processos de transição aí. E vamos ver, né? Eu estou vendo uma série de questões aqui, e eu acho que uma coisa que a mim me parece extremamente importante, né? Eu não sei o quanto que aí o papel do Ministério, eu acho que o Pedro também pode nos ajudar, mas que diz respeito à questão da formação, né, dos nossos profissionais, né? De que maneira que o Ministério tem, né, alguma ação, né, nesse nó na formação dos nossos profissionais, na perspectiva de cuidado e liberdade. Acho que essa é uma questão, ao menos a mim parece muito cara, apareceu aqui. E uma outra questão também, né, foi mencionado também pela Laura, como ficaremos, né, na questão da saúde mental infanto-juvenil, né, de que maneira que o Ministério hoje tem algo específico ou algum norte nesse sentido, né? Sei que são perguntas extremamente amplas, mas para a gente tentar, de alguma maneira, iniciar uma reflexão aqui. Felipe, eu vou tentar responder e perguntar a você até que horas vamos, porque eu preciso avisar o pessoal aqui que eu ainda estou no Ministério, tá? E, assim, na verdade, eu fui empossada nesse cargo de diretora há menos de 30 dias. Nesse período, eu tenho conversado muito, recebido muita gente conversando, muitos grupos conversando, documentos, e uma das questões que está em pauta é exatamente a questão da criança e adolescente, e está em pauta não só em função de CAPES, infanto-juvenil, que tem um número pequeno, que precisa de um incentivo de ampliação, mas tem outras questões que são importantes, que precisarão ser cuidadas e articuladas, como, por exemplo, a atenção primária, né, que tem um grupo, na atenção primária, tem um grupo grande que trabalha com a questão de criança e adolescente, é preciso conversar, né, com esses grupos. Temos a questão do autismo pressionando, batendo na porta, e que a gente também vai precisar, que também não é nada novo, né? Décadas, uma certa pressão por serviços específicos, enfim. A gente vai precisar conversar inclusive com os diversos grupos envolvidos, né, não só na prestação do cuidado, mas também na elaboração, na pesquisa, enfim, para a gente tentar ver por onde caminhar. Uma coisa só, que nesse período a gente já conseguiu identificar, é que se houve um baixo crescimento dos serviços, dos CAPs, de um modo geral, infância e adolescência foi o que mais reduziu a mesma solicitação de habilitação de novos serviços, né? Então, a gente vai precisar também identificar o que está acontecendo
para poder fazer esse encaminhamento. Obrigado, Sônia. Eu sei que essas perguntas, né, são desafios. A gente não tem aqui a expectativa, como eu disse, de termos essas respostas, né, mas sabemos que estamos confiantes, né, como a gente colocou, acho que na nossa fala inicial da ementa, né, e por muitos aqui, que é um alívio, né, estarmos iniciando o nosso ciclo de debates esse ano, né, com uma mesa podendo discutir, né, o que é ser antimanicomial, acreditando que nós temos muitos desafios, mas que temos os nossos fantasmas, né, nos acompanhando intensamente e que acreditamos que juntos, né, a todo momento nos questionando das nossas práticas, né, poderemos sim, né, construir políticas que sejam soberanas, né, e que tenham os nossos usuários, como colocou a Laura, como os patronos. As perguntas são, de fato, muitas, mas eu acho que todas vão acabar caminhando para questões muito amplas, né, Se como você eu me coloquei. permite, Felipe, só um comentário, eu vi o comentário da Simone aí, e eu concordo plenamente com ela, essa é a crença pessoal, profissional, e que eu trouxe, aliás, nas minhas conversas iniciais com o secretário, desde o momento que ele me convidou, que eu venho dizendo assim, topa fazer investimento na questão da educação continuada para pensar em larga escala para o país inteiro, começando de um beabá, porque a gente tem muita gente nova na rede que acha que CAP sempre existiu e que essa história da reforma é não sei como. E esse é um compromisso que não é só meu, é da secretaria também, de que nós vamos investir fortemente nisso, porque, como a Simone diz, se aprofundar a formação para a prática de liberdade, essa reforma não consegue superar os impasses, né? Esses que vêm dessas forças contra-reformistas, e mesmo para o dia a dia, para o nosso cotidiano de cuidado, de gestão, enfim, isso é fundamental. É só isso que eu queria. Pois é, eu entendo como fundamental, né? Também um nó que nós temos nesse espaço da formação dos diferentes profissionais que atuam na RAPS. Eu acredito que, né, embora tenhamos muitos pontos aqui, mas já nos sentimos muito contemplados, né? Acho que pela potente fala da Laura, pela excelente capacidade de análise aqui apresentada pelo professor Pedro, e pelo que nos traz, né, como muita esperança a fala da professora Sônia. Então, eu queria abrir para uma rodada, né, de uma fala final de cada um de vocês, né, para que nós possamos encerrar o nosso encontro. Vou manter a sequência que nós fizemos, pode ser? Primeiro Laura, depois Pedro, e fechamos com a professora Sônia, pode ser? Laura? Olha, ô Sônia, realmente eu perguntei muita coisa e eu deixei de perguntar muita coisa. Estava grande de pergunta. Se você quiser, depois eu te mando. Porque eu quero saber, de verdade. Eu sabia que na live não ia dar para você responder tudo. Não tem muito jeito. Eu perguntei muita coisa. Mas depois, se você quiser, porque se mais ninguém tiver interesse em saber, eu tenho interesse em saber. Aí fica a seu critério se você quer receber e se você quer responder depois que você quiser receber. Agora, em relação, para finalizar minha fala, né? Eu acho que ser antimanicomial, né, é um projeto completo de sociedade, né? E nisso a gente não pode tirar de vistas, né? Acho que o Pedro falou muito bem disso, né? Desse cenário completo assim, do país. Mas a gente não pode perder de vista, por exemplo, não adianta fazer educação continuada para profissional que não fica na rede. Porque o que a gente tem vivido, eu acho que isso não é só em Belo Horizonte, acho que isso é em muitas cidades, é uma rotatividade tão alta que os profissionais não ficam nem um ano no serviço. Vou capacitar como? Vou capacitar o quê? O cara não vai ficar lá.
Então, a gente precisa de retenção desses profissionais. Não dá para fazer retenção de profissional, capacitação de profissional, vocês estão sendo geridos por OS. E a OS vai mandar fazer isso, aquilo, sei lá o quê, e o cara tem que mandar você mandando embora. Vou capacitar para quê? Vou capacitar o quê? Né? Então, eu ressalto esse problema grave da questão da privatização, principalmente a questão das OS, mas tem PPPs, tem contratos, né? Tem várias formas aí que a privatização se coloca que impede, de fato, a consolidação de equipes, consolidação de vínculos com os usuários. E isso é uma coisa que tem que ser tensionado para além da saúde mental, mas como, né, para a política pública como um todo, principalmente do SUS. Eu também fico assim, né, quando a gente fala de um setor dentro do departamento, a questão da raça, do gênero e a saúde mental, que eu fico, gente, mas que sabe? Pô, mas passa droga proibida, né? Sabe? Que saúde mental é essa? Com um presídio existindo, com, sabe, marido abusador podendo colocar seu filho com lei de alienação parental. Eu fico pensando que, assim, eu sei que Sônia é muito capacitada para isso, ela tem um aprofundamento de debate, mas eu sempre me pergunto dentro do meu coração até que ponto isso é só nosso BO, sabe? Assim, como que vai ser trabalhado para isso não virar uma coisa igual os autistas querem, não serviços especializados para eles, mas de uma forma meio, sabe, compartimentalizada. Eu fico um pouco preocupada com isso, apesar de que eu entendo a competência da Sônia nesses assuntos, mas isso é uma coisa que me preocupa, assim, para um futuro mesmo, de como que a gente pensa essas intersetorialidades da saúde mental, para não ser negro não virar um problema de saúde mental, não ser um problema psiquiátrico, você é negro, você é um doido, você é uma... Mulher, historicamente, é isso, né? Se é mulher, você é doido. Já é, Laura. Enfim. Ser negro é um problema para a saúde mental. Não, sim, é um problema para a saúde mental no sentido da que a pessoa sofre, igual ser mulher, é um problema de saúde mental no sentido de toda a violência que a gente sofre. Mas eu digo, assim, no sentido bem de segurança pública, igual a gente tem observado a questão da juventude preta periférica, sendo encarcerada na questão do álcool e drogas. Eu fico pensando nessas questões, assim, de como não deixar isso se degenerar no tempo por uma questão muito setorizada, apesar de que é importante introduzir no departamento esse tipo de discussão. Depois eu, só por, né, querer entender como está sendo articulado esse setor departamento com outras questões ministeriais para isso não acontecer, porque eu acho que é isso, quando discute com outros ministérios, isso deixa de virar desse lugar, né? Eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso. Mas é isso, assim, só para finalizar mesmo, falar, eu acho que essa noção de que é um projeto total de sociedade, uma sociedade plural, diversa, que encara seus conflitos, que encara seus sofrimentos, e de um outro lugar que não do punitivismo, que não do encarceramento, que não da exclusão, né? Existem várias formas de existir, as pessoas vão entrar em conflito uma com as outras, com certeza, isso faz parte da nossa existência na Terra, mas como fazer uma sociedade que não institucionalize a violência, né? Eu acho que isso é ser antimanicomial. Então, é isso que eu trago, né? E desejo aí para todos nós, né? Porque eu acho que isso não é só para a Sônia, mas para todos nós, um ótimo governo, porque nós merecemos um pouco de descanso depois desses 6 anos aí de cataclismos. Obrigada. Por favor, Pedro. Então, acho super importante nós seguirmos com esse debate. Acho extremamente importante que o Ministério da Saúde se coloque aberto a um diálogo permanente, como a Sônia Barros está fazendo aqui agora. Acho que os problemas do campo da saúde mental são problemas muito intrincados e concordo com o que a Laura diz, que não são apenas questões ligadas à saúde mental como um campo específico, que não são apenas problemas de gestão. A gente tem, assim, no longo prazo,
o governo Lula, no longo prazo, ele tem que enfrentar fortemente, está começando a fazer isso, a questão da iniquidade, né? Da iniquidade de uma forma geral, a questão da violência e a questão desses danos trazidos pela cultura da violência, do ódio da violência, né? Que são danos que a gente vê a todos os momentos e que afetam. A gente está vivendo um ambiente que é um ambiente social extremamente danoso, né? Extremamente. Quer dizer, na verdade, nós estamos vivendo uma situação manicomial do lado de fora das instituições, numa situação assim, de muita violência, de cultura de violência. Não sei se estou falando muito pela perspectiva de viver numa cidade extremamente violenta, como é aqui o Rio de Janeiro. Então, tem uma questão macro, tem uma questão da renda, tem uma questão da segurança no trabalho, tem todas essas coisas que o país tem que retomar sua economia, retomar a industrialização, etc. E porque não haverá saúde mental num país devastado, obviamente, né? Economicamente devastado, inclusive, eu diria que até devastado pela cultura do ódio. Agora, do ponto de vista da saúde mental, eu acho que tem sim essa coisa de revogar essas normas, é muito importante. Tem algumas coisas ambíguas. Por exemplo, tem que revogar imediatamente a questão do CAPS 4, né? Porque o CAPS 4 é uma excrescência do ponto de vista de modelo de atenção. E há uma ambiguidade na questão dos chamados ambulatórios, não, dos serviços de tipo ambulatorial, né? Porque eles seduzem. Equipes, exato, equipes. Porque eles seduzem, viu, Sônia? Eles seduzem os municípios pequenos, porque seduzem no sentido de ter, vem um financiamento fácil, etc. Mas eles não são cuidado em liberdade, eles não constroem uma cultura de atenção no território, né? Então, é preciso ficar atento. Agora, também eu penso que a questão das comunidades terapêuticas é uma contradição do que nós estamos vivendo no governo atual, que é um governo de frente ampla, eu vou repetir isso aqui. Portanto, ele vai conviver também com um jogo de forças, muitas vezes muito, muito tenso, né? Mas eu penso que a gente deveria também se associar no nosso campo. E eu vou só, se me permitir, 1 minuto para falar da questão da formação, tá, Felipe? A gente se associar no nosso campo à questão, à luta pela mudança da legislação referente à questão das drogas. Foi em 2006 que houve uma mudança na lei das drogas e essa mudança ela acabou meio que saindo pela culatra, porque ela acabou favorecendo também, embora ela reconheça, por exemplo, redução de danos, a diferença entre usuário e traficante, etc., ela acabou resultando num aumento do encarceramento da população periférica, da população pobre, jovens pobres periféricos, por conta da questão da legislação de droga. Então, isso é uma frente da saúde mental, a mudança da legislação de drogas, porque as comunidades terapêuticas também se articulam com essa visão autoritária sobre como lidar com a questão da droga. Sobre a formação, eu agora estou assumindo aqui, né, muitas pessoas aí sabem, a direção aqui do Instituto. Até me apresentei assim, né? Me apresentei pela primeira vez em um debate como diretor do Instituto de Psiquiatria. E o desafio da formação agora é o meu desafio como diretor de uma instituição pública de formação, né? Que é o da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje mesmo fiz algumas discussões de planejamento de uma ação mais regular e consistente de capacitação mais estratégica, digamos, estrategicamente voltada para regiões específicas aqui do município do Rio, para serviços específicos, para manejo de situações específicas. Eu acho que a formação ela tem que ser vista como uma agenda tão complexa que ela tem que ir dando conta de objetivos a cada momento, respondendo às demandas que a cada momento vão se colocando para a luta antimanicomial e para o cuidado no território.
Mas foi uma oportunidade muito boa de fazer esse debate e parabéns ao grupo da Psiquiatria, Democracia, Cuidado em Liberdade e um abraço aí para a Laura Fusaro, para a Sônia e para o Felipe. E todo apoio, eu concordo com o Leonardo, todo apoio à professora Sônia, porque a luta vai ser difícil. Obrigado, professor. Professora Sônia, uma fala final para a gente Ok. encerrar. Eu quero agradecer, dizer que, bom, é sempre bom estar conversando, enfim, essa perspectiva que eu me coloco. Não estava me colocando no lugar hoje de ser a interrogada, vamos dizer assim, mas um lugar mesmo de estar conversando, né? De poder também escutar as pessoas e poder é uma oportunidade sempre da gente ir contando, né? Porque o dia a dia, o cotidiano, as coisas que precisam ser feitas, não dá para a gente parar e botar notícia, né? Então, é importante esses espaços que a gente vai conversando e contando um pouco o caminho que está, não sei se seguindo ou perseguindo, enfim, né? Mas agradeço a oportunidade ao grupo, bom estar com o Pedro sempre, a Laura também, agradeço as contribuições e sigamos, né? Acho que o Pedro, acho não, tenho absoluta certeza que o Pedro tem toda a razão, é um caminho difícil pelo contexto, pelos recursos, pela expectativa, pelo enfrentamento, né, dessa condição em relação às comunidades também, traz uma grande questão para o departamento, mas sigamos. Né? Muito obrigada a todos e todas que estiveram com a gente e pelos comentários também. Muito obrigada. Boa noite a todos, obrigado por todos que participaram, acompanharam, mandaram aqui as sugestões, isso tudo fica registrado, fica aqui, lembrando que esse vídeo vai ficar, né, no nosso canal do movimento, e que nós, né, tenhamos aí outros encontros, né, e que em outros momentos a gente continue trocando, né, todas essas questões, por uma política de saúde mental antimanicomial, antirracista, contra as terceirizações, né, e cada vez mais potente. Obrigado, professora Sônia, professor Pedro e Laura. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.